E na altura diziam-lhe: nunca ganharás uma volta à Flandres. E Eddy Merckx, por essa altura, já tinha ganho praticamente todos os outros monumentos, o que lhe faltava ainda algum, mas não tinha conseguido ganhar a volta à Flandres. E tinha tentado todos os anos fazê-lo. Pois nesse ano em que finalmente conseguiu ganhar, se não estou em erro, foi 1969, quando o consegue, Eddy Merckx dá 5 minutos e 40 praticamente ao segundo classificado. Aliás, foi 71, perdão, 1971. Aliás, não foi nada. Estava eu aqui a confundir com outro dado de Eddy Merckx. Mas a primeira vitória de Merckx, já vos vou confirmar, eu diria mesmo que foi 1969. É a ideia que tenho na cabeça. E na altura realmente ele faz, com essa margem colossal, mais de 4 minutos para o segundo classificado, mais de 8 minutos para o terceiro classificado. Margens que ficaram na história, pelas diferenças que nunca mais foram reproduzidas. Mikel Bjerg tirou agora cerca de 10 segundos à vantagem que a fuga chegou a ter, o máximo de 5 minutos e meio. Ainda estamos a caminhar para as primeiras dificuldades importantes da volta à Flandres. Para trás deixamos cidades onde estivemos durante a temporada de clássicas e também durante a temporada de ciclocross, durante os meses de dezembro a janeiro particularmente. Em Ham vivemos uma prova do troféu X2O, em Dendermonde estivemos na Taça do Mundo. Foi lá que venceu este ano o Thibonais. Estávamos no período de Natal, o ciclocross, para quem nunca viu e queira eventualmente perceber como é que funciona. A partir de novembro vamos ter outra vez a temporada de ciclocross. Novembro, dezembro, janeiro. O Mundial é normalmente no último fim de semana de janeiro ou no 1º de fevereiro. E digamos que Mathieu van der Poel, Thibonais, Wout van Aert são corredores que podemos esperar ver durante essas temporadas. Mathieu van der Poel é de resto o recordista de títulos mundiais de ciclocross, com 8. Ganhou o título este ano em casa, em Hulst, nos Países Baixos, no Cross da Fortaleza, que é um espetáculo. Temos cada vez mais portugueses também a seguir a temporada de ciclocross in loco. Muita gente durante a temporada envia as suas fotos, as suas mensagens simpáticas, dizendo: nós viemos viver o ciclocross. E da mesma forma que hoje temos muitos portugueses que também estão na Flandres. Assim se faz ciclismo e assim se espalha a cultura desta modalidade, e muita desta cultura passa naturalmente pelo território belga. No que diz respeito às clássicas e ao ciclocross, pois se quisermos falar de grandes voltas, não há grandes voltas na Bélgica. Teríamos que ir até Itália. A partir de 8 de maio começa o Giro, depois no verão volta à França e no finalzinho do verão teremos a última grande volta do ano, a volta à Espanha. E em breve, portanto, vamos passar pela, vai ser a primeira passagem, enfim, em breve, se não é em breve, mas daqui a pouco, se a primeira passagem no Udo que Varemonta. Vamos ouvir uma entrevista e vamos falar depois de uma imagem que vou chamar a atenção, porque é sempre para mim espetacular ver todos os serviços que oferece a organização desta prova, que eles não ganham dinheiro com o bilhete, porque o ciclismo ainda bem um desporto gratuito, mas ganham de outra forma. Vamos falar disso daqui a pouco. Jonas Abrahamsen, how excited are you to start in Flanders today? Yeah, I do. Amazing. It's one of the biggest races of the calendar. So, yeah, looking very forward to start today, and hopefully I can get good results in the end. You've been doing really good in A3 Prize and in Flanders Fields. What do you expect from your results today? Yeah, I'm hoping for that top 10. It will be difficult. There's so many good riders here to start, but I think if I will come in a good position in the cobbles and the hills today, I think I can have a good opportunity to get a top 10. You've been focusing on improving on riding on the cobbles.
like, how do you feel on the cobbles now? What did you improve last winter towards these races? Yes, I think it's a lot of experience. I have ride now a classic for 2 seasons, and every time I feel a bit more confidence on the cobbles, and also experience to be in position on the cobbles. Then it's much easier. And yeah, I remember 2 years ago when I was walking up Koppenberg, and hopefully I can bike up today. I hope that too for you. What do you prefer? What kind of final do you hope it will be today? What will suit you the best? I think as hard as possible. I like it when it's hard for a long time, and today it's 280k also. So long hard race, I think that's good for me. So Poggi going on the Oude Kwaremond the second time will be good for you, or you prefer Remco Evenepoel to start the final maybe even earlier? Yeah, maybe how harder or better, but it's a lot of good teams today and a good rider, so I think it will be a very hard race. So looking forward. Good luck. Thank you. Jonas Abramson da UNOX, quinto na E3 em Arelvec, nono na Gent-Wevelgem, está a fazer uma boa temporada de clássicas. Um ciclista que diz que todos os anos, à medida que vai fazendo estas corridas e à medida que vai passando no pavé, vai melhorando. E esse é realmente o segredo, é quanto mais vezes os corredores vão correndo estas provas, maior é o conhecimento que vão adquirindo. Basta recordar o exemplo de Matteo Trentin, que em 13 presenças, só numa vez é que conseguiu entrar nos top 10, e isso é realmente a prova máxima da dificuldade de correr nestas circunstâncias. Dizia também o Jonas Abramson que o facto de hoje termos a volta a Flandres com maior quilometragem desde 1988, para ele é ótimo. Ele gosta de corridas duras, diz que se a corrida abrir ainda antes da segunda passagem no Kvaremond, depois muito melhor para ele, mas que há muito boas equipas e naturalmente que ele vai tentar segui-las. Ciclista norueguês, um dos duros do pelotão, Jonas Abramson, que também ficou fã desta corrida. E não creio eu que haja grande tradição na Noruega de correr no empedrado, mas o facto destes miúdos terem a possibilidade, através da seleção da Noruega, de fazerem muitas provas desde júniores aqui na Bélgica, pois tem vindo a facilitar que pois, já tínhamos tido vencedores escandinavos. Hoje aqui falamos de alguns, do Kaspar Asgreen, mas podíamos falar pois, de um dos grandes favoritos hoje, que é Mats Pedersen, também ele dinamarquês, e portanto temos tido ao longo dos tempos alguns ciclistas que têm vindo a conseguir inscrever o seu nome, provenientes pois, da zona do homem que ainda íamos ouvindo agora, o Jonas Abramson, o Alexander Kristoff, norueguês, também já aqui conseguiu ganhar em 2015. São mais os dinamarqueses, é verdade, do que os noruegueses, mas não obstante, mostra que não há nada que não se possa adquirir em termos de conhecimento. Antes da entrevista, daqui a 60 km mais ou menos vamos ter a primeira passagem pela Oude Kvaremond, este monte mítico da Volta à Flandres, e o que é de facto impressionante, e referimos isto todos os anos, mas eu acho que vale a pena porque é algo, se há uma empresa que ganha dinheiro de forma, diria, bastante inteligente, porque lá está, eles sabem que com um ciclismo tem que ser gratuito e tem que continuar a ser gratuito, enfim, espero eu, e na Bélgica ainda mais, 1 milhão de pessoas na estrada, está, não pagam bilhete, portanto a organização procura outras formas de ganhar dinheiro, e eles oferecem vários pacotes VIP, é uma loucura. Nesta Volta à França, toda a quantidade de oferta que há, e há mais, esta é uma opinião, mais espetacular para mim seria, há uma tenda que vamos ver no Velho Kvaremond, que é sempre espetacular, que é uma tenda que está mais ou menos a meio do monte, onde o serviço é o seguinte, para já tu vais ver 3 vezes os ciclistas passarem no Oude Kvaremond durante a prova. E esta tenda VIP, tu chegas e tens o acolhimento com champanhe e companhia, e depois tens o buffet à discrição, tens o bar aberto de cerveja belga à discrição, e portanto passas um dia assim, e também a ver ciclismo, mas o preço é bastante elevado, para não dizer super elevado, porque custa a volta de 500, 600 euros. Olha, posso-te dizer que se quiseres ir ver o El Clássico a Barcelona, com 500 ou 600 euros ainda és capaz de sentar para aí a 150 ou 300 metros do relevado. Porque eu estive a ver, por acaso, por curiosidade, porque eu queria levar os meus filhos a ver o El Clássico, e rapidamente me passou a ideia.
porque tinha visto algumas entradas, destas chamadas entradas hospitality, não é? As entradas premium, para fazer uma coisa diferente, não é? E de repente dei-me conta de que este futebol já não é para o nosso bolso da classe média trabalhadora, porque vi os bilhetes mais baratos para esses lugares com acesso a salas com catering, não é? Como tu ias descrevendo, não é? Porque no fundo aquilo que tu descreveste são as entradas premium para ver o melhor ciclismo do mundo, e aquilo que eu vou dizer é uma entrada premium para ver o melhor jogo de futebol do mundo, se calhar, em termos de clubes, que é um Barcelona-Real Madrid. 4.500 euros a mais barata, 9.000 a premium, não é? Portanto, estamos a falar de autênticas barbaridades que hoje em dia se está a cobrar no mundo do desporto. O desporto está a ficar cada vez mais de perfil executivo, corporativo. E ainda há dias lia, por exemplo, no estádio de Old Trafford, do Manchester United, há adeptos que estão a ser relocalizados, os seus lugares de sempre, os seus season tickets estão a ser requalificados, digamos assim, adeptos que tinham lugar há décadas, porque o clube tem a necessidade, nesta altura, de encaixar mais dinheiro, e o que é que está a fazer? Está a retirar os lugares próximos dos bancos de suplentes e a vendê-los nestes packs absolutamente com preços escandalosos, e obrigar a que os adeptos, depois que lá se sentavam, estejam a ir para outras zonas do estádio. Confesso que é um modelo de desporto no qual eu não me revejo, mas fui ver por curiosidade os preços e fiquei escandalizado, porque tinha perdido completamente a noção do que vale hoje em dia uma experiência dentro de um estádio de futebol, sendo certo que também se podem adquirir bilhetes para outras zonas do estádio mais baratas, mas mesmo assim é incomportável hoje em dia ir ver um espetáculo desta natureza no futebol. E quem diz o futebol, pois diz outros desportos. Isto não está a acontecer apenas no futebol. Eu via, por exemplo, entradas para um jogo da Euroliga de basquetebol. Estamos a falar da Champions do basquete, e também não ficava por menos de 300, 400 euros uma família. São outros números, é a realidade do desporto de hoje em dia. Não adianta fugir a essa realidade. Quem pode, paga, e quem não pode, vê pela televisão ou à beira da estrada. Porque ali à beira da estrada, felizmente, o ciclismo nesse aspecto ainda continua a ser um desporto democrático. Ali ainda não se paga bilhete. Tu tiveste dinheiro para ir ver um jogo de basquetebol e não tiveste dinheiro para me oferecer um ovinho de Páscoa. Isto é o que se chama o forreto. Estás em dieta, Olívia. Não Sim, podes quando o Gonçalo oferece uma coisa, olha, é para aproveitar. Não ofereço nada. Tu, em 20 anos quase a trabalhar juntos, nunca me ofereceste, e eu sei que tens aí no estúdio presentes, e quero saber onde é que está o meu. Porque eu já fiquei de um mau humor que nem quero imaginar. Olha, sabes o que é que estão a oferecer no dia de hoje aos ciclistas, Gonçalo? E nós vamos ter o privilégio de ver essa prenda daqui a umas horas. É que já está a chover em Covar-Monte. Portanto, está piso molhado. Hoje vai ser um terror para toda esta gente que aqui está a acontecer. Exatamente. Se não são boas notícias para os ciclistas. Olha, eu desejo o mesmo para vocês, que chova aí dentro da cabine o dia todo. Mau humor, eu tenho que explicar que este meu mau humor vem de umas fotografias que me estão aqui a chegar, tanto do Paulo Martins como do Olivier, de um presente que vocês receberam. Vocês hoje também vão subir o vosso Covar-Monte, não é? Mas o vosso Covar-Monte vai ser um bocadinho mais soft, porque vem numa garrafa e num copo. E só vão ter que levantar o copo e pousar o copo. Porque, enfim, para quem não é fã da cerveja belga, diga-se que Covar-Monte também é o nome de uma cerveja belga. E vocês já têm o vosso Covar-Monte dentro da cabine. Nós já temos o nosso prémio. Pois, eu não tenho nada aqui na minha cabine. Vamos aguardar pela primeira das passagens. Não, esta hora, não, um pouco mais tarde. Não. Agora não. Tu não vais decidir também quando é que vou abrir, não? Não, nada disso. Tá. Pelo amor de Deus. Aliás, tu até nem podes. Tu não podes, porque senão depois como é que vais subir à torre? Não podes. A torre não é o Covar-Monte. Atenção. O Covar-Monte são 2.200 metros. Jesuído, há que levar aí o nosso amigo à torre, porque ele se calhar viu o lado de baixo desde a Covilhã e olhou lá para cima e pensou, bom, isto não custa nada.
Não custa assim muito e eu te posso levar. Eu, nos últimos anos tenho levado os ciclistas, mas já vou de carro atrás, por isso. Claro, não há de problema. carro não custa nada, eu também subi de carro este ano. Não me tem, os últimos anos não me tem gostado nada ir à toa. O Zé também pode fazer uma coisa engraçada, que é normalmente os ciclistas treinam de manhã, o Olivier sai no treino matinal com os ciclistas da FAPEL. Sim. E à hora de jantar está o teu lugar na mesa à tua espera. Olivia, nós em julho o apanhava na manhã seguinte. A equipa vai estar lá em estágio em julho. Convido, podes ir para lá com eles e fazes já uns treinos de adaptação à subida. Basta um dia. Graças a Deus não posso. Estou a comentar a volta à França. Os dias de descanso podes ir lá. Mas não dá também. Mas tenho a certeza que se falarmos com o Luís, o Luís Pissarra dá-te autorização para que possas ir ao estágio da FAPEL, nem que seja um dia. Não, obrigado. Um dia, uma segunda-feira. Sim, mas a segunda-feira. Nem que seja só para ver onde é que vão os buraquinhos da subida. Pronto, vamos falar da corrida à volta à França, é mais interessante. Olha, falando de Flandres, falando de Flandres, faltam 9 km para o primeiro setor de pavé, já se nota a colocação das equipas principais na frente do pelotão. Apesar de a estrada, que aqueles 2-3 km alarga muito, há uma guerra muito grande para a entrada, mas já se nota isso e também se nota que em Michael Bierg que já começa a colocar uma intensidade na frente do pelotão. Ele sente que a diferença chegou aos 5,30, eu acho que eles não querem deixar passar mais do que isso, baixou para 30, mas já se nota que ele tem que ir num ritmo alto, nota-se a posição, que já tem que forçar para manter esta distância, e eu acho que é o objetivo, eu acho que eles não querem deixar passar muito disto, tentar chegar a Quaramont com 5 minutos, e até sabendo que está com chuva, que está o piso molhado, isso ainda torna a corrida mais seletiva e é muito importante para Pogačar ter elementos na frente junto dele, porque um percalço pode acontecer a qualquer momento. E a tudo isto a fuga está na frente, a fuga continua na luta, a fuga continua a sonhar que hoje pode ser dia de milagre na Flandres. Who wants to start? Estamos a aproximadamente 15 km de começar a sentir a trepidação do pavé da Flandres, com o setor de Lippen-Hoefstraat, 1300 metros, ao qual se segue imediatamente o Padstraat, mais 1500. São os primeiros 2 de 6 setores de piso empedrado que esta corrida tem para oferecer, aos quais haverá que somar mais uma série de pavé, que também está colocado em algumas das 12 colinas que serão subidas também ao longo desta jornada, a primeira das quais, o Quaramont, ainda está a certa distância, aproximadamente a 50 km do ponto onde nos encontramos. A fuga continua na frente, beneficiando de mais de 5 minutos. Até agora não tem sido uma corrida demasiado problemática, mas também não tem sido uma prova fácil. Recordar para quem apenas agora se junta a nós, que estamos na 110ª edição da Volta à Flandres e que hoje a incidência principal pois foi a passagem, numa passagem de nível, que cortou o pelotão, que fez a fuga ganhar 1 minuto e 40, porque o pelotão depois teve que se reagrupar. Estamos agora com 2 horas e quase 10 minutos de prova e nas pernas os ciclistas já levam praticamente 100 quilómetros. Ponto de situação feito aqui na cabine Eurosport. Recordo que também estamos aqui próximos dos nossos momentos de apostas. Hoje não sei quando é que o Olivier nos vai dar ordem para o fazer, porque entre o favorito e o convidado mistério as regras são sempre difusas, abstratas, confusas. Não existe nenhum tipo de indicação nem para nós quando é que vamos ter que apostar. O Olivier decide isto na hora.
Mas a verdade é que aí em casa já têm vindo a fazer as vossas apostas através da nossa página de Facebook. O Olivier está atento a elas e há pouco constatamos que havia muita gente inclinada para os lados de Pogačar como favorito e recorda-me, Olivier, o convidado mistério era Mats Pedersen, certo? Evenepoel e Pedersen. Os mais votados por enquanto. Continua essa tendência nas redes sociais? Sim, continua. Pogačar, número 1, e Pedersen e Evenepoel como convidado mistério. Há também Bernardino Adão, o Fernando Marta, que falam do convidado mistério Morgado. Olha, um bom convidado mistério. Já aqui fechou o top 5. Sim, é verdade. Por acaso tinha aqui uma estatística, enfim, mais do que uma estatística, um dado curioso acerca desse quinto lugar do António Morgado. A seguir a entrevista com o Gianni Vermeers, já vou aqui trazê-la. É um Alcune, António Morgado e Remco Evenepoel. Vou já aqui sublinhar para daqui a pouco não me passar essa informação, porque tem a ver com esta primeira experiência de Remco Evenepoel na volta a Flandres. Vamos só num instantinho ouvir o Florian Vermeers. Podemos falar nele como o plano B dentro da UAE Emirates. Florian Vermeers, back to business now, working for the big boss, or still opportunities for yourself today? No, we go full for Tadej today, but that being said, I think I need to be as long as possible there in the final, and maybe if they battle it out in the front, I can do a good result myself. Flanders is such a hard race, and once you're up there in the front, it's those with the best legs who remain. So let's hope for the best. Staying in the front, if Tadej goes, the race will be open very early, I guess. I don't know when the race will open. I think the second time Quaremont is always a crucial point, and from there on it's such a hard sequence of hills. So I think the big splits will be made. Do you have hopes that the second time out Quaremont you can join the favorites? Yeah, why not? I think I've shown the last weeks that I have the legs to be with the 10-15 best riders. Yeah, I hope to be there and then to be as the best support as possible for Tadej. How can you support Tadej after the second time out of Quaremont? If we want to make the race hard, keep the pace high, things like this, closing gaps, maybe if Remco goes, try to chase or something, I don't know. So many possible scenarios. In the team meeting this morning, how afraid are you guys for Remco Evenepoel? Like how big of a chance do you give him to be there, up there today? Yeah, it's a big chance. He's a great rider. He's one of the best riders in the peloton. So yeah, it's definitely a factor we have to keep into account during the race. But it's not that we only focus on him. We just try to do our own race, and we have confidence that Tadej can beat him. Não estamos focados apenas na estreia do Remco Evenepoel e naquilo que ele pode fazer. Temos o nosso plano, estamos confiantes de que o Tadej o pode bater. Florian Vermeers, se analisando as possibilidades de Tadej Pogačar no dia de hoje, diz que ele, Florian Vermeers, quer estar o máximo tempo possível na frente com o Tadej Pogačar, sobretudo na segunda passagem no Quaremont, porque aí diz ele que a corrida vai com certeza abrir, tem sido nos últimos anos esse o cenário. Se a corrida vai abrir antes, não estava muito convencido o ciclista belga da UAE de que esse fosse um cenário realista. De momento a UAE controla, e controla porque estamos na aproximação ao pavé. Os ciclistas têm aqui uma última janela de oportunidade para fazer as suas necessidades, era isso que ia acontecendo. Aliás, esta imagem é elucidativa. Quanto ao dado que une António Morgado e Remco Evenepoel, que está em estreia absoluta nesta prova, eu fui ver aqui as últimas estreias fortes, corredores que pela primeira vez conseguiram correr esta prova e que fizeram um bom papel, e é aqui que surge o nome do António Morgado, que foi quinto classificado também na primeira vez que aqui se apresentou em 2024, e não há muitos mais a terem conseguido melhorar os dados dos estreantes. Temos o caso, por exemplo, do Tadej Pogačar, que quando se estreou em 2022 foi quarto. O caso Asgreen na estreia em 2019 foi segundo. O Mathieu van der Poel foi quarto em 2019. O
Mats Pedersen foi segundo em 2018. Wout van Aert, por exemplo, na estreia foi apenas nono classificado, ainda corria na Verandas. O Mathieu van der Poel, diga-se, na primeira vez que aqui veio correr, acho que ainda estava na Krellen Corendon. Portanto, muitos anos passaram desde que estes craques todos se estrearam. O António Morgado está nesta lista muito exclusiva de ciclistas que na última década conseguiram entrar e deixar logo uma marca importante na Volta a Flandres com esse fantástico quinto lugar de 2024, que é de longe o melhor posicionamento de um ciclista português nesta prova. E nesta fantástica prova que é a Volta à Flandres, vale a pena sempre recordar rapidamente como é que ela nasce, esta prova. Ela nasce, já o dissemos, em 1913 e é basicamente a resposta a uma outra prova que conhece, acho eu, a maioria das pessoas que nos segue, que é a Liège-Bastogne-Liège, não é? Outra grande clássica da Bélgica, outro monumento, mas na parte francófona, e a Bélgica torna-se independente em 1830 e na altura apenas o francês era a língua oficial da Bélgica e os flamengos, no entanto, eram maioritários, ou seja, os habitantes desta região de Flandres, onde se fala neerlandês, eles eram maioritários, mas a língua deles não era considerada uma língua oficial da Bélgica. Então, há um homem, um jornalista, cuja estátua vamos ver daqui a pouco, o homem que inventou, que criou a Volta à Flandres, vai pensar numa prova para concorrenciar a Liège-Bastogne-Liège e reforçar o sentimento forte dos flamengos, reforçar esta identidade cultural e daí, portanto, o nascimento desta grande prova. Eu diria que quase todas as provas foram criadas no ciclismo por jornalistas e a Volta à Flandres não escapa a isso. Aproxima-se o pavé, aproxima-se um aumento da tensão dentro desta corrida. Recordar que temos na frente um grupo de 13 ciclistas, estão representadas, por exemplo, a Alpecin, por Sylvain Dillier. Estou a falar apenas de equipas que podemos considerar têm uma possibilidade hoje de poder ganhar. Também a Ineos também está na frente com Conor Swift, apesar da Ineos não ter hoje escalado para esta corrida Filippo Ganna. Filippo Ganna venceu através da Flandres, foi a primeira grande clássica na Bélgica ganha por Top Ganna, mas ele está concentrado para a Paris-Roubaix, portanto não corre hoje na Flandres, o que significa que a equipa da Ineos vem com Joshua Tarling, vem com Magnus Sheffield, mas não traz o seu corredor que tem o fator X. Eu julgo que, a dada altura, deixei uma questão em aberta, depois meteram-se vários temas pelo meio, mas gostava de retomar essa questão, porque me parece interessante e até está, de certa forma, alinhado com isto que acabei de dizer, da ausência de Filippo Ganna. Esta corrida, do ponto de vista da planificação estratégica por parte de um diretor desportivo, José Azevedo, é uma corrida que tu consideras que está mais aberta do que noutros anos, pelo facto de termos este ano a presença de Remco Evenepoel, porque é mais um super craque que é lançado para o meio desta pool de autênticas estrelas. De que forma é que a presença do Remco Evenepoel vem equilibrar a corrida? Se é que o faz, enfim, desde o ponto de vista de quem tem que preparar esta corrida e não está ou na UAE ou na Alpecin, que têm sido as equipas a dominar esta prova nos últimos anos, muda alguma coisa a introdução deste novo elemento? Eu acho que sim, muda, porque é um corredor respeitado, sabe-se que é um corredor dos melhores do mundo, um corredor que também gosta de atacar de longe e pode, ou seja, onde ele pode interferir, na minha opinião, é quando houver um grupo pequeno, já uma seleção muito grande e muito reduzida, que fica um grupo reduzido na frente, se Remco lá estiver, toda a gente sabe que um ataque dele pode provocar diferenças e pode ser útil a quem esteja na frente, mas também pode ser útil a quem, se não ficar no grupo, no primeiro grupo, ficar no grupo seguidor, a quem tem que perseguir. E aqui pode jogar um papel importante. Mas primeiro também há essa tal expectativa, porque taticamente sabe-se que Remco pode ter esse papel, não é? Pode ser um corredor que se juntar na frente com um Pogačar
é difícil depois atrás para quem faz a perseguição, mas imaginemos que na frente até fica um Pogačar e o Mathieu Van Der Poel, como tem sido nos últimos anos, e atrás está um Wout van Aert com mais Pedersen e mais 2 ou 3, e está Remco, ou seja, Remco é um corredor muito importante nessa perseguição, é um corredor muito forte, é um bom aliado para perseguir. Só que também na hora de fazer a seleção põe-se aqui uma questão que os diretores põem, mas será que Remco vai lá estar? É que não se sabe se Remco vai conseguir estar junto dos primeiros quando se passar, ou quando a corrida entrar nos momentos decisivos, quando se passar com Aramont a segunda vez, quando passarmos o Koppenberg e entra-se nos últimos 40 km de corrida. É que não há referências de Remco neste tipo de corridas. Isso para os diretores, logicamente tem que haver um respeito, mas também não havendo referência, não podem jogar muita corrida a pensar em Remco Evenepoel, porque não sabem se lá vão estar. Daí que, por exemplo, nesta situação de corrida, a próprio Emirates, noutra circunstância, podia pensar, bom, isto também não interessa à Red Bull,